Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma sessão de dicas do Gil. Hoje a gente vai falar de um assunto que está sendo muito solicitado e na verdade vai ser uma repetição. Eu já falei disso antes, tá? Mas hoje no meu aplicativo eu estou tendo necessidade e o assunto é colorir na borda de um list view, né? Um list view que espelha uma coleção e aí você clica num determinado item. Então a gente precisa selecionar aquela linha daquele list view, né? Depois que eu seleciono, aquilo ali é um registro e aí eu vou também alterar alguma informação nesse registro, ok? Beleza, então vamos colocar a mão na massa, né? Bom, e aí a gente tem a tela do nosso aplicativo e aí a tela que a gente vai trabalhar é essa tela aqui. Essa tela aqui é o seguinte, é uma lista que me lista os usuários da empresa. Então eu tenho uma tabela, uma coleção de usuários, né? Principalmente a informação que mais me interessa aí é o nome do usuário, o e-mail, né? E a senha. É o usuário administrador que vai ter acesso a essa página, né? E então vamos lá. E na parte de baixo aqui, por exemplo, vai vir aqui os usuários, eu vou clicar num determinado usuário, a informação dele vem para baixo, né? E aí a gente, quando clica, a informação vem para aqui, e aqui a gente vai ter a opção de alterar, incluir um novo usuário ou então deletar, né? Esse salvar aqui é uma outra história, porque na verdade a gente está alterando os dados da empresas, né? E na página 3 aqui é que esse usuário a gente faz o cadastramento deles. Então é como se fosse um CRUD dentro de um CRUD, né? Eu tenho aqui na página 1 uma outra coisa interessante que eu estou de repente mostrando aqui é o seguinte: as minhas páginas, página 1, página 2, página 3, todas elas têm um controle de visibilidade. E o controle de visibilidade, já falei em aulas anteriores aí, né? A gente, por exemplo, determina ele aqui no condicional, tá? Então esse condicional aqui, nesse container que a minha página está desenhada. Esse olhinho aqui mostra o condicional. Então o olhinho está fechado, a minha página está fechada. Eu vou abrir o olhinho, né? E aí a minha página 1, ela tá aqui para o programador trabalhar. Então esse olhinho aqui não tem nada a ver com o usuário na hora que for usar esse aplicativo, não. Esse olhinho é qual é a tela que o programador quer programar agora. Quero programar na página 2, por exemplo. Então eu fecho o olhinho da página 1 e abro o olhinho da página 2 ou fecho ele. Abro, por exemplo, da página 2, ok? Então a página 2 eu também tenho um controle de visibilidade, é o condicional aqui. E aí, ele, por exemplo, quando é que ele vai no processo de desenhar a tela, que ele sabe que ele vai desenhar. Então eu coloquei o if, né, aqui, que vai perguntar se eu tenho uma variável, uma page state aqui que se chama página, se ela for igual à página 2 entre uma string, essa string aqui, é essa string que está escrita aqui, ó, página 2, ou página 3, ou página 1, então eu pergunto, né, se o primeiro valor, né, se página é igual a string, né, página 2. E aí ele vai, satisfeito o condicional, ele vai mostrar a nossa página 2, tá? Então assim, estou mostrando isso porque a gente está trabalhando aqui na página 3, né, do aplicativo. Deixa eu só mostrar a página 1 para entenderem melhor. Quando a gente chama esse aplicativo, eu estou mexendo todos os dados da empresa, tá? Todos os dados da empresa. Alterou qualquer informação, manda salvar, tá? E aí na página 2, da mesma forma. Vamos, na página 2 são algumas outras informações aqui. Enfim, não quero ser repetitivo. Vamos atentar a nossa página 3 aqui.
Bom, então, na página 3, o primeiro ponto de programação é o nosso list view. Esse list view, ele está sendo construído debaixo desse container, né? E esse list view, vinculado a ele, eu coloquei uma coleção que é a coleção de usuários. Como eu havia dito, né? É uma lista de documentos. Não coloquei filtro nenhum aqui, tá? Bom, e aí, no meu container de usuários, tá? Foi o que eu coloquei os campos que vão ser trabalhados. Por enquanto só tem esse campo nome do usuário aqui, tá? E aí qual que é o elemento, digamos assim, de visual que é legal? Quando eu clicar numa determinada linha, eu quero que o contorno desse list view aqui, ele fique colorido para diferenciar do que está selecionado e do que não está selecionado, tá? Então, na verdade, não é o contorno do list view, é o contorno do nosso amigo container, porque ele é que permite eu colorir a borda, né? Então a borda está aqui para ser colorida, tá? E aí, aqui que vai ser o nosso calcanhar de Aquiles nesse primeiro momento, porque não basta eu colocar aqui uma cor qualquer, tá? Porque quando, se fosse desse jeito, quando o programa, né, iniciasse, todos os itens aqui, todos os registros ficariam com a borda da mesma cor. Então não é por aí que a nossa lógica tem que trabalhar, tá? Bom, voltando ao original aqui, vou colocar uma corzinha neutra aqui. E aí, veja bem, é interessante porque nesse list view essa tabela ela possui vários registros e o Flutterflow não permite, ao contrário de outras linguagens, quando eu clico numa determinada linha, me desce, o ideal é que ele me desse aqui uma propriedade que era o index, né? Tá? E a gente não tem essa propriedade disponível. Então a gente tem que fazer um processamento aí que é o seguinte. Num primeiro momento, depois de consultas, né, consultar os universitários aí, né, ir atrás de informação, a gente percebe que esses widgets de lista, né, quando você clica nele, quer seja um drop-down, né, e outros aí, é muito importante que quando você clica, você salve aquela linha que você clicou num page state que vai guardar aquele registro daquela coleção. Porque uma vez que você guardou esse registro, aí você vai poder já começar a ter à sua disposição aquele index, tá? De qual o registro foi selecionado. Mas vamos por parte, tá? Então, em primeiro lugar, né, nós vamos vir aqui fazer, né, no scaffold, que é o primeiro elemento da tela, né? E aqui a gente tem as nossas variáveis locais, né? Eu vou adicionar uma variável com um nome qualquer. Eu gosto de chamar de var, né? Porque é uma variável, né? O usuário clicado e vai ser pela referência que essa variável vai guardar a informação. É um document reference, tá? E da nossa coleção de usuários, tá? É importante isso aqui, porque veja bem, eu imagino aqui que vocês já em aulas anteriores aí, olhando para uma coleção, já tenham aprendido aí o que é a referência. Na verdade, a referência é como se fosse a primary key, a chave de acesso àquele registro, naquela coleção, né? Então, ela tem o endereço de onde está o registro, tá? Mas numa outra situação, se eu precisasse guardar aquele registro daquela coleção com todos os campos, então não seria document reference,
Aí já seria um document. Então, por isso aqui na minha nome de variável aqui, eu coloco ref, porque eu poderia colocar aqui doc. Isso aí são o quê? Macetes de programador. Tá? Cada um faz, né, o que bem entender. Mas às vezes em algumas situações você vai precisar de guardar o documento e também a referência, ok? Então eu guardei a referência, então essa variável agora eu preciso povoar ela, né? Ela está só criada, tá? Então eu vou povoar quando? Quando você vier no list view aqui e clicar numa linha, ok? E aí a gente vai fazer o quê? Nesse container, né, que está subordinado ao list view, porque todos os campos aqui estão debaixo desse container, né? A gente vai criar uma ação aqui. Essa ação é de update a page state. Eu vou atualizar aquela page state ali, tá? E vai ser, opa, update page state, state manager, update page state, repetir de novo aqui. Então eu vou no page state atualizar a página. Olha, ele ainda a variável não veio para cá. Então vamos confirmar lá. Talvez eu tenha esquecido de clicar o campo confirma aqui embaixo, né? Então acho que foi isso mesmo, tá? Var usuário, né, no singular, clicado pela referência. Ó, esqueci de confirmar aquela hora, tá? E aí, document reference e usuários, ok? Pronto, agora sim. Vamos voltar lá no nosso container, update, tá? A gente estava aqui fazendo update page state. Var usuário clicado por referência, tá vendo? Agora ele já pegou. Eu vou fazer um set value e ele vai vir de usuários reference. Ó. Então, nesse momento, eu acabo de guardar nessa variável qual é o documento que foi clicado pela referência. E aí, daqui a pouco, a gente vai, então, na próxima etapa. Vamos lá na próxima etapa, então. O que é a próxima etapa? Nesse mesmo container, nas propriedades dele, aqui é que eu tenho o border color, né? E aí eu vou agora, não vai ser uma cor pré-definida, mas então a gente vai chamar, né, a nossa janelinha de source, ou seja, essa informação vai vir da onde, né, é o nosso source. Essa informação que eu preciso programar aqui, ela tem que me trazer uma cor, um color. Então isso é muito importante, porque tem muito iniciante aí que às vezes chama, a fonte não sabe que aqui está pedindo um double, né, ou um string, ou um isso, ou um aquilo, e fica olhando aqui, mas calma lá, é uma cor que eu preciso, estou programando aqui a cor, beleza. Essa cor é o seguinte, antes da gente entrar nela aqui, vou só falar a filosofia. Nesse momento aqui, nós temos, vamos falar assim, um elemento aqui, que é a coleção que está lá com, vamos imaginar aí, com 10 usuários cadastrados, nossa coleção, ok? E aí nós temos também um outro elemento que é o list view. Então eu preciso agora, para saber qual o índice que foi clicado, é aquele índice que no meu list view, o registro que está no meu list view, eu vou fazer ele casar com o que está lá na tabela, e aí então aquele casamento a gente tem o index dele, tá? Então, index sempre começa de zero, né? Então, por exemplo, se for o quinto elemento da tabela, né, ele vai estar no index 4, tá? Mas enfim, vamos então continuar aqui a programação. Veja bem, para mim pegar a cor, eu preciso fazer um if.
porque eu tenho que perguntar se o item que está selecionado, qual é o equivalente dele lá na tabela, para mim aí então chegar no index, né? Então eu preciso fazer um if. Esse meu if, ele é um condicional, tá? Ele é um condicional. Então, é um if. Quando a gente fala em condicional, estou te falando um if, né? Então, aqui, se o meu registro da coleção bater com o do list view, tá? Então, eu vou retornar alguma coisa aqui. E esse cara que ele vai retornar aqui é uma cor, tá? Então, vamos nessa, né? Aqui agora, gente, vamos prestar assim, bastante atenção, porque é bem chato daqui para frente, tá? Então quase que é uma receita de bolo que você tem que escrever e seguir esse roteiro aí, tá? Muita gente às vezes acha que teria como fazer de outra forma. Eu não encontrei, tá? E isso aqui vai ser muito utilizado em muitas situações, então fixa bem essa questão aí, tá? Bom, então eu vou chamar a primeira condição, meu if já chamou, e essa condição aqui, eu vou falar que é uma simples condição, aonde o primeiro valor, então por exemplo, aqui, ó, se A é igual a B, ou seja, se a minha tabela casa com o list view, o registro, tá? Então no first value, aqui, eu vou convocar minha tabela de usuários, tá? Pela referência, tá? E aqui seleciono o campo Document ID, né? Que é a referência, tá? Então, se a referência da minha coleção conferir com o meu, né? Aí que tá. Se eu chamasse aqui para mim olhar o list view, olha só, eu não vou ver aqui o list view, tá? Por quê? Porque eu estou querendo, no if ele está comparando, ele compara laranja com laranja. Então, aqui ó, é a referência. E o list view não é uma referência. Mas lembra que a gente guardou o registro que estava no list view? Nós guardamos eles lá na page state, lá naquela nossa variável que é o usuário que foi clicado. Então aqui está a referência. Então ele vai comparar com essas duas referências. E aí, ele, nesse momento, ele fez o quê? Ele faz como se fosse um search do list view que está aqui na tela, né? Do registro está selecionado lá dentro, o registro selecionado lá naquela nossa variável, e ele procura ela dentro da tabela para saber em qual index, né, que ele está, porque vai ter uma propriedade aqui na frente aqui que a gente vai acessar ela, que é o nosso index. Então tá, ó. Se o documento casou, então eu vou retornar aqui agora, tá? Vou retornar um verde limão, eu gosto muito dele, tá? Do contrário, se não casar, e aí então trata-se de uma outra cor, desculpa, aí aqui eu não preciso fazer if nem nada, né? E aí eu vou selecionar uma cor padrão, vou colocar aqui um cinza médio, que eu já estou acostumado com ele. Ok, então veja bem, nesse momento aqui, vamos fazer o teste, tá? Vamos compilar, eu acho que já deu, já vai acontecer já, tá? E aí, vamos fazer o teste. É a primeira compilação, eu vou dar um pause aqui no programa, porque senão a gente vai esperar demais, né? Pausei. Pronto, pessoal, vamos lá. Para a gente chegar lá, aqui eu estou editando a empresa. Chegamos, vou editar uma empresa qualquer. Pronto, essa é a nossa tela de trabalho, tá? Dessa nossa aula de hoje. E aí, só para ter uma visão do alto, né? Minha página 1 é a configuração das empresas, dos usuários do nosso aplicativo, né? Agenda, tá? Tem a página 1, a página 2 e a página 3. A aula hoje está em cima da página 3. Então, o que acontece? Ó? Quando eu clico na linha do List View, ele fica colorido. Tá?
E aí, inclusive, eu poderia aqui, né, fazer a mesma coisa para preencher, às vezes, a linha que foi selecionada, selecionar ela com uma outra cor também, o fundo aqui, né? Tá? Então, bem legal isso aí. Bom, e aí a primeira etapa está concluída. Vou dar um zoom aqui só para... Tá? A gente vai agora, o que eu quero fazer? Quando eu clicar num determinado registro da nossa coleção, eu quero que o nome apareça aqui, tá? E aí, eu posso então ver o nome, então aqui eu posso fazer, ó, salvar as alterações, ou incluir um nome, ou então deletar o registro que está selecionado, tá? E aqui ó, eu estou fazendo uso desse toolkit, isso é maravilhoso, tá? Uma outra coisa também, por exemplo, esse salvar aqui, ele não é bem-vindo nessa tela, né, na tela 3, porque a tela 3 é como se eu estivesse fazendo um CRUD dentro um CRUD de usuários, né, dentro do CRUD que é empresas aqui, tá? E aí, que eu posso fazer? Só para testar aí aquele condicional, lembra? Quando ele selecionar aqui a página 3, eu quero que esse botão salvar fique invisível, né? Então vamos lá na programação, aí dentro eu tenho container salva, tá? Chamei salva 1 aqui, mas ele é só salva, pode deixar... Bom, não vamos preocupar com isso não. O fato é que aqui eu vou ligar o condicional, tá? Do container salva. Ou seja, então ele vai se tornar visível quando? Então aqui agora eu vou programar, tá? Vou programar aqui a condição. Então a condição é o quê? Aquele meu rótulo lá em cima, que é a minha página, né? Que deixa eu... Tá, esse cara aqui, né? Quando você clica aqui, eu tenho uma propriedade, uma ação aqui, que ele salva lá no meu page state uma variável que se chama página, tá? Esse texto que está aqui. Então tá bom. Então vamos voltar aqui para o nosso container salva 1. Falei que eu ia ligar o condicional. E aqui na condição eu vou ter que checar se o meu page state página for diferente de página 3. Ou seja, diferente de página 3. Então, se for diferente de página 3, ou seja, página 1 e 2, ele mostra o botão salvar. Ok? Então, vamos compilar. Dei um Ctrl S, salvei o projeto aqui. Acabou. Vou compilar de novo. Vou dar um break. Ok, pessoal. Acho que deu certo, tá? Então a gente vai pedir para entrar numa determinada empresa. Dentro da empresa eu tenho as informações gerais, na página 1, na página 2, complemento dessa informação, sempre com o botão salvar. Na página 3 agora, aquela empresa ela tem esses 3 usuários, é uma outra, né, coleção. E aí, qual que foi a nossa coisa que a gente tinha que fazer? Era selecionar a borda do item que tivesse no item selecionado, tá? E aí, consequentemente, nessa última ajuste que a gente fez, a gente pediu para desaparecer o botão salvar, porque o botão salvar ele vai ser feito aqui, porque eu estou numa página independente, tá? E se eu voltar para a página 2, aí o botão salvar, ele tem a ver com os dados todos da empresa, ok?
Eu deixei esse nome por enquanto, página 1, 2, 3. Aqui poderia ser usuários, tá? Aqui seria complemento, aqui seria dados gerais. Mas é só para efeito didático, tá? Que fica legal isso aqui no primeiro momento, tá? Bom, então veja bem, na página 3, o que eu havia comentado? Que a nossa segunda fase, assim que eu clico num determinado usuário, eu gostaria de ver os nomes dele aqui, os dados dele aqui, porque de repente eu posso alterar os dados dele aqui, tá? E aí, olha só que interessante. Uma coisa que eu falei no início é que agora vai ter um valor muito grande, tá? Muito grande mesmo. Deixa eu só, antes disso, lá no nosso container, eu vi que a borda tá... Vamos fazer essa borda ficar mais nítida. Ok. Bom, então, lá no... Pra gente clicar no List View, eu falei que a gente tinha que guardar, né, qual o registro que foi clicado. Guardar pela referência. Porque pela referência ele conseguiu nos dar o índice, né, e aí ele conseguiu colorir. Ok, então quando eu clico aqui, veja bem, esse campo aqui é um text field, tá? E aí o normal é a gente ligar ele na tabela, mas eu não tenho a tabela usuários aqui, tá? Eu não tenho essa visibilidade, porque na hierarquia onde esse nosso container aqui, tá? O, de nome, nome, o e-mail e tal. O nosso container aqui é esse. Eu, pelo retrocesso, essa tabela de usuários ela não está disponível aqui para mim, mas assim, por quê? Porque eu preciso colocar o nome de usuário. Então, no primeiro momento, minha tabela de usuários está aqui. Então, de repente, cadê minha tabela de usuário? Não está disponível. Porém, olha só o que acontece. Lá no meu page state, eu tenho aquela variável clicada, né, usuário, qual usuário que foi clicado, mas é pela referência. Se eu clicar aqui pela referência, ele vai me trazer só documento ID. Eu não quero documento ID. Eu quero são as informações complementares daquele registro, os campos, né? Lembram que no comecinho eu falei, olha, aqui no scaffold, quando a gente tem as variáveis né? As nossas variáveis aqui do page state, tá? Esse documento clicado eu tenho pela referência, mas eu também posso ter ele pelo doc. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu vou criar então, vou selecionar o registro clicado var, usuário clicado, dessa vez pelo doc. E aí é um document, sendo document, eu vou ter acesso aos campos dessa coleção, ok? Então tá bom. Opa, faltou confirme, agora não esqueci. E aí agora eu já vamos ver aqui no nosso list view, né? No container, quando o container for clicado, eu já tenho uma ação aqui que essa ação salvou lá no meu usuário clicado por ref. Agora eu vou criar uma outra que é o usuário clicado me guardando o documento. Então vou setar essa variável pageState e ela vai ser de usuários, document, pronto, já tenho ele aqui agora. Então na hora que eu clico aqui, eu salvo as duas coisas, tá? Beleza, olha que interessante. Agora a gente vem aqui então, né, no nome. E aí eu tenho na minha page state usuário clicado pelo doc. Aqui ele já me dá as propriedades são os campos e o campo aqui é o nome. Oh, legal! E aqui agora? Aqui agora o e-mail, page state, usuário clicado pelo documento, quero os campos, que é o get property, e-mail, ok.
Esse cara é a senha, vamos repetir a operação, page state, doc, get property, tá? E e-mail senha, ok. Lembrando que esse senha aqui, tá? Nós temos uma propriedade aqui embaixo que fala que o campo é password field, tá? Campo de senha, ok? Então agora vamos compilar, Ctrl S, salvei, pronto, vou na janelinha e vou mandar compilar, vou dar um break. Pessoal, só vou fazer um corretivo aqui na compilação, olha só, eu cometi aqui um ato falho na hora de fazer a seleção, mas coisa à toa, tá? O que é a coisa à toa? Veja bem, aqui no nome eu já corrigi, eu atribuí o nome no inicial, mas não é no inicial não, tá? É no label. Então aqui não tem, vamos remover, no inicial não tem nada, tá? Eu só deixei a palavra e-mail para o usuário. Aqui no label é que vai fazer a conexão com a coleção, tá? Então é o page state, usuário, campo e-mail. Pronto. E aí, aqui no nosso hint vai a palavra e-mail e no inicial não vai ter nada não. Tá? Aí, aqui da mesma forma, no nome, no inicial, e aí no nome já está ok, no e-mail, eu tampo o e-mail, confirmando que inicial não tem nada, o label é que a gente faz associação na tabela, e no hint o nome que vai ser displayado. Password, mesma coisa. Vamos lá, eu não ligo aqui no inicial, vou ligar no label, page state, usuário clicado, get, propriedade, campo, e aí senha. Ok, beleza, agora sim vamos salvar o fonte. Compilar, já expirou, beleza, vou dar um break. Pois bem, pessoal, deu certo aqui, mas tem algumas considerações, tá? Entramos aqui na nossa empresa que a gente está fazendo alterações, lá na página 3 é o nosso ambiente de programação hoje, tá? E aí a ideia é que quando eu clico aqui, né, no usuário dessa empresa, ele me mostra os dados e agora eu vou ter que alterar, tá? Então veja bem, vou falar onde que eu fiz um corretivo aqui, tá? E para preencher, né, esses campos aqui de baixo, então esquece aquilo que eu havia feito no início, que no início eu fiz o que? Eu entrei, por exemplo, no campo nome aqui, né? E no inicial aqui eu sintonizei no page state, a variável nossa no usuário clicado, que ela estava à disposição no page state, tá? E lá fui no campo nome e trouxe para cá. Porém, ele não, digamos assim, ele não mostrou o nome aqui. Aí eu fiz o quê? Aí eu ignorei o inicial e coloquei aqui no label. Mas na hora que eu coloquei no label, aí deu certo, aí apareceu aqui. Só que quando a gente clicava aqui, o nome vinha para esse nome aqui, ó. Então ficava, digamos assim, e aqui ficava vazio,
Então, por exemplo, aqui em Gilberto, quando eu clicava aqui, aqui ficava vazio e o nome Gilberto vinha aqui para o label, porque esse cara aqui é o label, tá? Então, quer dizer, ele conseguia, né, no label aqui, fazer o atrelamento, eu ia na page state, pegava a variável, enfim. Só que aí ele estava com esses defeitos aí. E aí eu fiz uma outra jogada, totalmente diferente, tá? Peguei esses campos aqui e limpei eles, exceto que pelo label ele já inicia com nome, e-mail e senha, né? E no hint não tem nada, então só coloquei. E aí resolvi preencher esses campos de outra forma, tá? Aqui na hora que a gente clica aqui nas minhas ações, né? Nós tínhamos aquela nossa grande, né, sacada, que era que eu clico no usuário, eu guardo o clicado referência e o clicado doc, tá? Aí eu complementei, tá? De que forma? Eu fiz aqui um set form field, deixa eu fazer aqui e deleto, tá? Fazer aqui como que eu fiz, por exemplo, para preencher aquela variável nome. Então, vim aqui, state management, set form field. E aí, eu procuro aquele campo lá. Então, é txt uso nome. Esse aqui. E aí, de onde que vem a informação? Nesse momento aqui, se você falar que é usuários, vai dar certo, porque aí você escolhe qual campo. Porém, se você falar também page state, que nós temos o documento lá clicado aqui, e a gente tem acesso aos campos, vai dar certo também, tá? Então, o que eu fiz foi, via setForm Field, setar aqueles três campos, 1, 2, 3, esses três campos aqui, eu setei eles via setForm Field, ok? Então, esse cara aqui, vamos deletar ele, que eu fiz só exemplo, né? Tanto é que, vou entrar de novo aqui só para você ver o teste que eu fiz aqui, é o seguinte, ó. Esse primeiro aqui é o nome do usuário, então eu usei, ó, o documento clicado doc. Já esse aqui, eu peguei o e-mail, mas foi da coleção usuários, tá? E esse aqui também da coleção usuários. Então, o documento que foi clicado, ele, ele conseguiu fazer essa seleção dos campos usando essas duas coleções, a dessa tabela e da variável feita lá no PageState, ok? Então é isso aí. Então, agora nós vamos programar incluir salvar as alterações. Então, e agora vamos ver. Eu vou, para o vídeo não ficar muito longo, porque isso aqui está ao vivo e a cores, tá? Eu vou fazer um testezinho aqui só para que eu não fique, se der algum probleminha, repetindo aí o trecho, tá? Para a gente ser mais produtivo. Mas, então, aguarde um segundinho. Ok, agora então, nós vamos partir para programar esses botões aqui. Inclui, altera, exclui. Cliquei no documento, mostrou os dados, e de repente inclui, altera, exclui, ok? Começa. Então nós estamos trabalhando na página 3. E aí a nossa variável aqui é um text field. Vamos primeiro programar o atualizar, tá? Fazer o update. Então, vamos adicionar uma ação. Essa ação, ela é backend, Firestore, tá? Que simple search, cliquei errado aqui. Deixa eu deletar aqui. Abriu painel, uma simples ação de update, backend, Firestore, update. Beleza.
Agora ele precisa saber qual é a chave, ó, a referência, tá vendo? Que ele precisa atualizar. Então vamos procurar, né, esse nosso registro. Lembra que eu estou alterando. Então eu cliquei num determinado cliente ali, né, usuário, quer dizer, tá? A minha coleção de usuário não está aqui, ó, não está disponível. Mas aquele usuário clicado, ele está no nosso page state, que nós guardamos aqui. Nós temos aqui o usuário clicado doc e o referência. Ele está querendo referência. Então, esse é o cara que ele vai fazer o update. Agora vamos colocar qual campo que eu quero fazer o update. Código de empresa? Não, não é o código de empresa. Na minha tela eu tenho o código, é o nome, tá? Vai vindo a variável da tela e da tela, né, é o quit state. E aí a gente tem no finalzinho ali o nome, usuário nome, né? Ok. Vamos adicionar um outro campo. Não é código de empresa, é o e-mail. Vem da variável da tela. Vamos lá, with state. E aí uso e-mail, ok. Vamos colocar nosso terceiro campo. Não é o código de empresa, é o e-mail senha. Vem da nossa variável da tela e ele é o uso senha. Ok. E aí, nosso update está ok. Tá? Vamos para o nosso delete. Já vamos programar todas as ações, tá? Então, vamos abrir o painelzinho de ações. Essa ação nossa de delete vai atuar no back-end database e ela é um delete. E ele quer a referência para ele deletar, né? E aí a referência nós temos ela no documento clicado, que está lá no nosso page state, documento clicado por referência. Olha a importância desse cara, olha só. Beleza, deletou, ok? E agora o inclui. O inclui é o seguinte, na verdade, vamos falar assim, tenho vários usuários aqui, às vezes cliquei no primeiro usuário aqui aparece o nome dele, José, etc. Mas de repente eu apago o José, que é o que está clicado, e vou clicar no botão Insert. Então ele vai pegar esses nomes que estão aqui e inserir no novo, tá? Então eu não quero nem saber, né, se esse cara aqui é ligado a um dos que está na lista, porque o novo, ele é, digamos assim, ele independe, né, do que foi clicado. Então vamos nessa aí. Bom, vamos abrir. De repente, já tinha começado aqui o Create Document. Deixa eu deletar ele, essa ação aqui, para a gente começar do zero. Então vamos lá. Vamos abrir nossas ações. Backend, Database, File Stores, Create Document. Ok, qual é a coleção? A coleção é de usuários. E aí, coloco um campo, código da empresa, eu quero ele, eu tenho ele de uma variável, é uma variável, meu sistema é multi-empresa, eu tenho no app state o meu código da empresa, ok? Vou colocar um outro campo, código de usuário. Esse código de usuário aqui, deixa eu não coloquei ele na tela e nem vou fazer um específico valor aqui. Vou colocar 777, ok? Não vamos preocupar com isso não. O nome vai vir da variável da tela. Da tela nós temos o widget e uso nome, ok. Agora fone, vou remover, não precisa. É igual aqui no código do usuário aqui, pode até deixar. Uso nome. Fone, não é fone, eu quero o e-mail, vem da tela, widget, e-mail, né, que eu estou fazendo, e-mail, ok,
Gente, eu vou dar um break aqui porque esse cachorro tá latindo. Nessa hora eles fazem uma serenata, tá bom? Já já eu volto, mas vou continuar aqui. Beleza, pessoal. Foi a conta de... Aqui, ó, já preenchi todos os campos. Fiz um create document, né? E aí, nome, e-mail. Esse fone aqui. Era... Deixa eu remover esse fone e-mail. Era senha, tá? Esse cachorro me deixou doido. E-mail senha, ok. Uso senha, ok. Beleza, agora tá ok. Então, as ações de deletar nós já temos, ação de incluir já temos e ação de fazer update já temos. Ctrl S, salvei o projeto, vou compilar agora, ok? Ok, expirou, vou mandar compilar e vou dar um break, vai. Tá com timeout aqui de compilação tá lenta lá no servidor. Já já a gente volta. Aí, gente, vamos entrar no nosso aplicativo, fez a última compilada, eu estou fazendo edição na empresa. A empresa que eu quero fazer edição é essa primeira aqui. Cheguei na empresa para fazer edição, são muitas informações, coube muita coisa na página 1, na página 2 aqui também, na página 3 é onde nós estamos, né? Então tá. E aí vamos pegar o José da Silva, tá? Eu quero fazer alteração, eu vou tirar o Ferreira, vai morrer no Toledo só, tá? E não sei que bicho que vai dar não, tá? Não fiz testes não, pronto. Então aparentemente, né? Ele já refletiu aqui em cima no nosso list view. Cliquei no Nando aqui, cliquei no Toledo, ó, tirou o Ferreira, ok. Primeira coisa é essa, tá? Ó, segunda coisa, vou tentar esse cara aqui, José da Silva, vou deletar ele. Pronto, José da Silva, nós deletamos ele, tá? Preciso colocar uma ação aqui para fazer uma limpeza nesses campos. Isso é super fácil, tá? E aí, ok. Agora, selecionei de novo, mas vou fazer aquela coisa. Quero incluir, né? E aí, ok. Fazer a inclusão. Terceiro da Silva. Olha só, já refletiu né, no nosso list view. E aí, as três estão certinhas. Exceto pela exclusão aqui, que eu deleto. Quando eu deleto, o campo fica sujo. Aí a gente pode vir aqui no de deleção, tá? Que eu tenho aqui que ele deleta. Eu acrescento uma nova ação aqui de state, reset form field, reset text field, clause field, uso nome, uso e-mail e uso senha. Pronto. Aqui nesse reset ele já vai limpar os campos, tá? Aqui é possível fazer um punhado de coisa, né? Às vezes você quer fazer inclusão, o cara não escreveu nada, tá? Você não clicou aqui, aí você pediu para alteração, quer ver dar talvez aqui uma tela vermelha, não sei, quer ver? Vou entrar para alterar, entrei na página 3, vou pedir fazer o update, nem sei que bicho vai dar, não fez o update, tá? Então, mas é possível fazer mais coisas aí. Pois é. Gente, é isso aí, tá? Como eu tenho falado, eu sou aluno, estou aprendendo, e aonde eu tenho dificuldade eu faço uns vídeos aí para mostrar para os meninos aí, né?
Eu acho muito importante, isso é uma aula, digamos assim, apesar de ser básica, mas quem está iniciando na programação Flutter Flow, esses elementos que a gente viu aqui hoje são de extrema importância e você tem que saber fazer até de olho fechado, tá? Pra você ter a compreensão da coisa. Então, se esse vídeo teve alguma utilidade para você, dá um like pra gente aí, porque aí o vídeo vai ter mais visibilidade, né, turma? Valeu, desculpa aí pelas mancadinhas aí que a gente dá, é natural, tá? E até o próximo vídeo aí, né, de Dicas do Gil. Valeu, turma. Valeu, valeu. Um abraço a todos.